Quinta-feira é dia de TBT Colorado aqui no canal e o TBT de hoje é diferente. Ao invés de te contar a história de um jogador que passou pelo Inter, eu vou contar a história de um time do Inter. Porque na próxima semana começa a Copa São Paulo e o último time da Copa São Paulo do Inter de 2020 está perdido no mundo da bola. Já vai pensando aí. Quantos jogadores daquele time campeão da Copinha ainda estão no Inter? E quantos estão jogando na primeira divisão no país em que estiverem? Daqui a pouco eu venho com a resposta, então espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um TBT Colorado no canal, você já sabe. Toda quinta-feira a gente conta a história de jogadores que vestiram a camisa do Inter e que ninguém sabe por onde andam. Se você quer saber de algum atleta destes que você viu no Inter e que não sabe onde tá, se parou, se continua, o que faz da vida, escreve nos comentários desse vídeo que nós vamos atrás. Mas só em 2024, porque esse é o último TBT Colorado de 2023. Esse tipo de conteúdo vai voltar a ser produzido só em fevereiro, porque o nosso departamento de jornalismo está de férias em janeiro, o conhecido como eu mesmo. Mas hoje eu te conto a história do último time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Inter, 2020, treinado pelo Fábio Matias. Vários jogadores deles já foram até alvos do nosso TBT por aqui, mas hoje eu te falo de todos que participaram da decisão. O empate contra o Grêmio que virou vitória nos pênaltis e o quinto título da Copinha no Internacional. Então vamos lá falar desse time e responder as perguntas que eu te fiz. Quantos jogadores deste time ainda estão no Inter e quantos jogam em primeiras divisões nacionais? Completando 4 anos o último título do Inter na Copinha. A maioria dos jogadores que participaram daquela conquista tem 22, 23 anos hoje. São jovens ainda que buscam o seu lugar no futebol. Eu já vou começar te falando que eu vou te dizer onde estão todos que participaram da decisão. E apenas um deles, quero ver se você acertou, apenas um deles segue no Inter. Quem é? Sabe? É o goleiro Emerson Júnior, que não defende o Inter com frequência, né? Acho que nem jogou no principal ainda, teve emprestado ao Figueirense e é parte do elenco de cima do Inter. Mas é o único que segue com ligação ao Internacional. Todos os demais foram embora. Isso aí vai fazer 4 anos agora no começo do ano que vem do título da Copinha lá de 2020. Vamos lá para a sequência, tá? Emerson Júnior, Internacional. O lateral direito daquele time era Lucas Mazetti, que fez uma boa Copa São Paulo, inclusive. Até jogou no Inter ali em 2021, mais ou menos. O Abel colocou ele naquele jogo contra o Corinthians, que valia o título brasileiro. Ele está no Apollon Smirnis, da segunda divisão da Grécia. Zagueiros, Thiago Barbosa. Lembra dele? Jogou também uma partida ou duas no principal. Está no CSKA 1948, da segunda divisão da Bulgária. Carlos Eduardo. Participou pouco, no principal nunca jogou. Ele está no Toshiji City, da segunda divisão do Japão. O lateral esquerdo fez mais sucesso. Léo Borges, tá? Recebeu uma chance ou outra no Inter, logo foi embora. Ele está no Pogoń Szczecin, da primeira divisão da Polônia. Vamos seguir então com o Murilo, que fez uma boa Copa São Paulo, volante, lembra dele? Era bom, era rápido o Murilo, mas a carreira dele não decolou. Não chegou a jogar pelo Inter e está no Poços de Caldas, time bem pequeno aqui do Brasil. Um dos grandes destaques daquela Copinha foi o meio-campista Cezinha, que muita gente queria no principal do Inter, né? Pois o Cezinha rodou por vários clubes, principalmente em Santa Catarina. Ele teve no Botafogo também, mas depois rodou. Hoje está no Figueirense, que não figura na elite nacional há bastante tempo. O Praxedes, que também foi um dos destaques daquela Copinha, rendeu uma baita grana pelo Inter. Foi titular do Inter, foi aproveitado, foi o melhor aproveitado de todos, o Praxedes,
e é um dos poucos que está em primeira divisão nacional. O Praxedes pertence ao Red Bull Bragantino, que comprou ele do Inter, e está emprestado ao Vasco. O Vasco, inclusive, quer comprar ele, agora que acabou o período de empréstimo. Seguindo no time titular daquela copinha, o atacante Guilherme Pato. Rodou pelo Azerbaijão, andou em alguns times aí e se firmou no Figueirense, que é o clube que ele defende hoje em dia. Matheus Monteiro, que é um cara que eu contei também a história dele aqui no TBT, ele chegou a postular a ser utilizado pelo Inter, mas ele foi rescindido o contrato dele, teve rescindido o contrato dele, em razão de um vídeo em que ele aparecia afirmando que teria abusado de uma garota. Teria botado coisa na bebida dela e tal, e depois, sabe? Então, por causa disso, o contrato dele foi rescindido, ele foi demitido do Inter, dispensado. Hoje ele defende o União São João de Araras, que não está nem na elite do futebol paulista. Para fechar o time titular da decisão, Caio Vidal. Ele está no Ludogorets, da Bulgária. É primeira divisão, não é um grande centro do futebol, mas ele jogou no principal do Inter um bom tempo, foi bastante utilizado, quase fez um gol naquele jogo contra o Corinthians, fez um golaço de bicicleta quando era comandado pelo Ramires. Enfim, o Caio Vidal também jogou bastante no time principal do Inter. Naquela decisão entraram 3 jogadores, tá? O primeiro deles, o Volney, que era um zagueiro que também atuava como volante. O Volney está no Estoril de Portugal. O Inter liberou ele gratuitamente para ficar com 50% dos direitos econômicos. Ele está jogando bastante, viu? Ele está jogando no time principal do Estoril. Não é titular, mas tem jogado. Thales, outro menino que entrou naquela decisão, está no São José. Disputou a divisão de acesso pelo Glória na temporada passada. E para fechar, o Léo Ferreira, conhecido como Léo Muchacho, que hoje em dia está no Boa Esporte. Na real, ele fez a temporada passada pelo Boa Esporte, nessa temporada ainda tem que definir o seu futuro. Portanto, de todos os 11, 12, 13, 14 jogadores que participaram daquela decisão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 em primeiras divisões nacionais apenas. 1 jogando pelo Internacional. Esse é o time que começou a decisão do último título da Copinha do Inter. Emerson Júnior, Lucas Mazetti, Thiago Barbosa, Carlos Eduardo e Léo Borges, Murilo Cezinha e Praxedes, Guilherme Pato, Matheus Monteiro e Caio Vidal. Entrando Volney, Thales e Léo Muchacho. E esse foi o TBT Colorado de hoje. Aquele abraço.